prova disso. Olha, todas as crianças falando, ele é um surdo. O que acontece? Tá tendo uma comunicação aqui? Não tá tendo. Então, o que que tá acontecendo? Ele tá sendo excluído da sociedade. Ele tá sendo excluído de uma situação que não era para estar acontecendo em pleno século XXI. Segundo o MEC, deficiência auditiva é a diminuição da capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo é aquele cuja audição ainda que deficiente é funcional com ou sem prótese. E por que que ele fala dessa maneira? Porque tem os decibéis, dos níveis de decibéis que isso é trabalhado. Então tem um nível leve, intermediário, avançado e o extremamente avançado, que nas próximas aulas eu irei mostrar. No mundo, em 2010, por que em 2010? Porque nunca mais teve censo para trabalhar em cima disso. Então, mais atual que vocês vão encontrar em 2010, que tem em média 360 milhões de deficientes auditivos no mundo, segundo a OMS, sendo quase 10 milhões no Brasil. Esse número ultrapassou e segundo estudos, mostra que a maioria se tratam de jovens que usam o fone de ouvido de forma exagerada no volume, e isso ocasiona surdez. Outros casos também que a OMS destaca é que casos de sinusite pode ocasionar surdez, traumas e dentre outras doenças como meningite, outras doenças crônicas que posteriormente nós vamos vendo. Uma coisa importante ressaltar aqui é o surdo na história, mas o surdo na história ele é dividido em 3 momentos. Até a Idade Média, até a Idade Moderna e até a Contemporânea. Idade Média, eles não tinham vez, eles eram considerados almas imortais. Beleza. Uma vez, imortais não, imorais. Por que isso? Porque eles não faziam o sacramento. Os cristãos, eles faziam isso. A Igreja Católica, ela fazia com que eles se sentiam excluídos no momento em que eles não tinham a capacidade de fazer todo aquele processo da igreja. Foi só no fim da Idade Média, quando estava iniciando o Renascimento, que saímos da perspectiva religiosa e fomos para a médica e científica. Na Idade Moderna, Lepé, que é o pai da filologia, foi ele que criou hoje o alfabeto que a gente utiliza. Ele ensinou os surdos. Foi por questões religiosas, sim. Então, ele começou a ensinar os surdos para que o surdo tivesse acesso aos sacramentos. Teve também início, até a Idade Moderna, da criação do Instituto Nacional de Surdos Mudos, em Paris, que foi a primeira escola de surdos no mundo. Teve um reconhecimento do surdo como ser humano, ou seja, antes, como ele era tratado como selvagem, como animal, hoje, até na Idade Moderna, teve início de que ele era humano, ele era um ser humano como qualquer outro. E que a Libras, a língua dele, deveria ser reconhecida. Reconhecimento que ensinar o surdo a falar seria perder de tempo antes que deveria a linguagem gestual. A língua gestual que ele chama de início é a mímica. Até aí, a mímica era utilizada como sinais. Hoje, você não pode dizer para o surdo fazendo mímica se ele sabe Libras. É uma ofensa, na verdade. Então, o surdo, ele hoje já tem os sinais, mas até ele ter isso, ele era tratado apenas como língua gestual, que seria a mímica. Ellen Keller, ela nasceu em 1880. O que aconteceu? Ela é dos Estados Unidos, ficou cega, surda, ou seja, deficiência múltipla, isolou-se do resto da família e Sullivan quem vai ensinar Ellen usando um método de Tadona, que consiste em tocar os lábios e a garganta para a pessoa que fala, sendo isso combinado com datilologia na palma da mão.
Ellen aprendeu a ler inglês, francês, alemão, grego e latim através do braille. Aos 24 anos, formou-se em Radcliffe, foi sufragista, pacifista e apoiante do planeamento familiar. Fundou a Ellen Keller International como organização para prevenir a cegueira, publicou muitos livros, enfim. Essa história, por que eu estou falando essa história? Porque ela foi uma das peças-chave para a Libra ser hoje o que é. Reconhecida, mostrar que o surdo ele pode ser um autônomo, ele pode ser autônomo nas suas atitudes e que ela venceu também muitos obstáculos para chegar onde está. Essa história, ela está bem mostrada nesse filme aqui, que quem tiver a oportunidade, por favor, assista, é maravilhoso. Black. Black conta exatamente a história de Ellen Keller. Ellen Keller foi uma das peças-chave para o mundo acadêmico, onde ela chegou a se formar e não desistiu. Então, isso é para mostrar o quanto o surdo ele pode sim onde quer, onde ele quiser. Que a autonomia ele vai ter de sobra. Algumas figuras importantes na história da educação dos surdos. Olha, Cardano, ele disse que o surdo precisava aprender, era necessário que o surdo soubesse ler e escrever. Rodolfo Agrícola, que é um dos que Cardano se baseou, ele defende também essa ideia de que ler e escrever é importante para o surdo e compreender, mas para isso, para ler e escrever, ele precisava entender o que estava lendo, o que estava escrevendo. Aí vem Charles Michel Lepers. Charles Michel Lepers é um francês que ele criou a língua gestual. A princípio, era considerado a mímica. Hoje, ele foi o que iniciou o processo de datilologia. Datilologia, para quem não sabe, é o alfabeto manual. Ou seja, não são sinais, é a datilologia. Por exemplo, meu nome é Edma. Meu sinal é. Lembrando que esse sinal só quem pode dar você é um surdo. E não é aconselhado nem você pedir. Deixa que com o convívio que ele for tendo com você, ele vai dar o seu sinal. No meu caso, ele me deu o sinal no primeiro curso que eu fiz de Libras. E ele, depois de me analisar, ele fez esse sinal. O é, passando aqui na sobrancelha, porque tem uma leve mania de estar ajeitando o óculos. Lepers, ele fez a datilologia. Então, a datilologia tem a ser isso. O alfabeto soletrado, se formos levar em consideração a linguagem da língua portuguesa. Que nós vamos ter uma aula só para isso, ok? Não se preocupem que eu vou ensinar tudo direitinho para vocês. Bora lá. Laurent Clerc, ele aprendeu Libras na França, com interesse no método de ensino de Lepers. Então, ele foi mais um discípulo de Lepers. Filosofias educacionais para os surdos. Oralidade, comunicação total, bilinguismo e educação inclusiva. Vamos lá. Oralidade, língua da comunidade ouvinte como foco da fala, ou seja, a comunidade ouvinte era português, então o foco era ele tentar se comunicar em português, não em Libras. Comunicação total, começou a língua de sinais é um recurso para aprendizado. Como? Aprender a língua por meio dos sinais. Bilinguismo, gente, vamos lá. Qual é nosso idioma? Conhece o nosso idioma principal? Matéria, língua portuguesa. Nós nascemos ouvintes. Isso é um fato, ok? O surdo, no momento que ele nasce ou se torna surdo, a língua materna dele não vai ser o português, a língua principal vai ser Libras. Então, o bilinguismo é quando L1, que é a língua
principal vai ser Libras e L2 é língua portuguesa. Ou seja, ele vai aprender língua portuguesa por meio de Libras. Decreto na educação inclusiva que tem ali, eu vou estar explicando a vocês já. Só existe essa educação inclusiva porque existe o decreto 5.626/5. Por quê? Quem são os profissionais para construir uma educação bilíngue para os surdos? Bora lá. Professor de Libras ou instrutor de Libras? Precisa-se de cursos para ser isso. No caso, só pode ser instrutor ou professor de Libras quem já teve curso de Libras. Então, pode ter qualquer licenciatura, contando que façam cursos próprios disso. Tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa. O tradutor e intérprete já vai mais a fundo. Por quê? Porque ou ele é um surdo, ou ele faz um curso que geralmente tem em Brasília ou em Santa Catarina. Esse curso ele é muito mais complicado. Ele é muito, tanto financeiro, quanto tanto economicamente falando, como para você conseguir uma vaga. Porque se é feito em Santa Catarina, você tem que saber o sinal de Santa Catarina. Até porque Libras é que não, como a língua portuguesa, tem um certo regionalismo, onde cada região tem a sua forma de comunicação. Libras não foge disso. Até porque a língua Libras é uma língua oficial agora, perante a lei. Professor para ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas e professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística. Ou seja, você não precisa ser um expert, mas você precisa ter uma consciência que você tem que ter uma base de Libras para você até ensinar o seu aluno. Até mais assim, hoje nas escolas já é para ter, na do estado tem, no municipal ainda não, de que um acompanhamento de um especialista para estar fazendo tudo que o professor regente faz na oralidade. O surdo vai ter um professor para estar fazendo os sinais. Garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais do aluno surdo, apoiar na comunidade escolar o uso e difusão de Libras e adotar mecanismos de avaliação coerentes. Ou seja, ele não pode ser avaliado da mesma maneira que você vai avaliar um ouvinte. A prova dele é diferente. Então, tudo isso envolve uma adaptação, que é o que poucas escolas hoje de cunho municipal se tem. Então, os tradutores e intérpretes de Libras, eles são interessantes porque ele utiliza muito o intérprete, aqueles que vocês ficam uma vez vem lá no cantinho quando tem algum pronunciamento importante, ou uma live. Geralmente, prestem atenção, o fundo de trás é preto. Ou preto não, é branco, ou é uma cor neutra, lisa, sem nenhum detalhe. Ou ele está usando mangas compridas pretas com luvas brancas. Ou uma camisa normal preta, luvas brancas. O caso da luva hoje não é tão obrigatório assim, só em casos mais formais. Mas é importante que você use a neutralidade das suas roupas. Não nada de batom exagerado, nada de brincos, nada de excesso de maquiagem. Por quê? Vai desfocar. O foco são as mãos. Tanto que Libras, Libras, em Libras, é escola inclusiva. Inclusão na sala com ouvintes. Ouvinte junto com mais surdos. Qual é o ponto positivo? Tem intérprete, o professor faz um curso de Libras, faz trabalho em equipe, tem esse respeito, amizade e uma comunicação. Pontos negativos. Quando o professor não tem um preparo para trabalhar com surdos, não tem um material visual, não tem integração, ou seja, você inclui, bota ele lá dentro, mas se você não faz nada para ele se incluir, então você está excluindo.
E outra coisa, já que ele não ouve, você tem que prezar muito pela questão do uso de materiais visuais, expor objetos, expor coisas na parede, para que ele veja e compreenda. Sala com surdos. Sala só para alunos surdos, professor é um surdo ou um ouvinte fluente livre? Geralmente o professor é surdo. E uma pedagogia surda visual, ou seja, ele trabalha muito mais com imagens e menos com palavras. E não precisa de intérprete, visto que já tem. Ou seja, intérprete é só para a sala regular. Nesse processo é muito importante termos duas vertentes para o desenvolvimento, que é a primeira, família. O papel de impulsionar o convívio social, levando à independência e mostrando suas potencialidades a desenvolver, podendo interagir socialmente. Professor, construir um projeto pedagógico se compromete em mudar essa realidade. Ou seja, o professor tem que fazer daquela realidade uma evolução. O aluno ele tem que aprender de acordo com aquela realidade dele. O professor tem que entender que o ritmo vai ser diferente de um ouvinte. Então, vai envolver muito mais paciência, vai envolver muito, muito mais flexibilidade por parte do professor. Os tipos de apoio oferecido. Professor de apoio fixo, aquele professor que fica direto na sala de aula acompanhando aquele aluno. Onde ele acompanha, tu faz em Libras tudo que o professor regente fala. Professor itinerante, aquele que ele tem um horário para ficar com seus alunos, por exemplo. Tem uma aula todo mundo normal e, por exemplo, dá 10 horas da manhã, o aluno vai lá para esse professor ensina Libras para ele. Ele não acompanha dentro da sala. O professor intérprete, ele também é muito parecido com um apoio fixo. Sala de recursos, principalmente recursos visuais, no caso do surdo. No caso, se for cego, recurso auditivo. Então, formas que venham mediar de forma mais rápida. E uma equipe multidisciplinar, como psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, enfim, tudo isso que vinha melhorar o seu processo de desenvolvimento. E escolas especiais, que é o que nós temos poucos aqui. Algumas referências que nós utilizamos são estas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Gradativamente nos vídeos eu vou estar ensinando os sinais para vocês. A partir a próxima aula é sobre legislação, mas eu vou estar ensinando os sinais a vocês. E eu gostaria muito que vocês, quando tiverem um sinal, vocês estivessem repetindo em casa, ok? Porque Libras é prática também, é treino, muito treino. Então eu gostaria que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar entrando em contato comigo, que eu estarei retornando da melhor forma possível, ok? E como eu disse, se identifique, olha, professor, eu sou de serviço social, sou aluna de Libras e tal, ok? Então estou à disposição e muito obrigada.